Em nosso estudo de hoje é a lição 62 do livro da Esperança, Auxílio e Nós. Pedi e recebereis. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Está no capítulo 19, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo, à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e, a cada passo, surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias, a nos estenderes de mil modos o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. A face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originalmente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. O estudo de hoje traz aquela ideia para a gente, né, de que a gente está sendo auxiliado o tempo todo e em tudo o que está acontecendo. Então a gente fica ouvindo as pessoas falando, dizer assim, estou passando por uma fase ruim. O que significa a fase ruim? Uma fase que não está do agrado daquela pessoa no momento. Mas não é do agrado dela, porque ela ainda não conseguiu compreender, abarcar todo o objetivo daquilo que está acontecendo. Um dos textos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 5 do Evangelho, ele fala da verdadeira desgraça. Porque ele vem falar para a gente, olha, muito cuidado com aquilo que a gente chama de desgraça. Porque normalmente a gente confunde esses valores. A gente vem chamar de desgraça, por exemplo, uma tempestade que naquele momento está agitando todos os elementos, mas depois está purificando o ar e a atmosfera durante um bom tempo, para que possa a vida florescer e reunir condições melhores de qualidade de vida. Então a gente está chamando de desgraça isso. Ele até fala assim, para você, antes de chamar alguma coisa de desgraça, né, para você chamar realmente de desgraça, analise primeiro quais são as consequências do ato, muito mais do que o próprio ato. E depois ele vem falar para a gente, você quer saber o que a gente considera desgraça aqui do outro lado da vida? A gente considera desgraça aqueles momentos de prazer que vocês estão vivendo aí na Terra, mas que estão deixando esse momento de prazer aniquilar as forças do espírito, que estão aí entorpecendo o corpo e ao mesmo tempo entorpecendo o espírito, estão desprezando as pessoas que estão ao redor de vocês, com o desprezo ainda ao ser humano, falta de perdão, e isso para a gente aqui do outro lado é a desgraça, não o que vocês estão vendo aqui, porque olha, o Emmanuel faz questão de dizer para a gente, olha, escolas preparam. Mas é chato ir para a escola todo dia, tem que acordar cedo todo dia, tem que estudar matéria que você não gosta. Afeições protegem a gente, simpatias defendem a gente, favores escoram. Falou só de coisa boa, né? Conselhos avisam. Agora vamos para a segunda parte. Dores advertem. A dor que a gente está sentindo está mostrando para a gente o caminho que a gente está tomando, se ele está certo ou se ele não está certo. Depois vem dificuldades, ensinam, a dificuldade chega o quê? Para poder exercitar a nossa inteligência. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a primeira coisa que fala para a gente lá na lei de trabalho, né? A gente é colocado para trabalhar porque
aqui a gente vem para cá, para a encarnação, a gente começa a sentir fome, sede, frio, e acaba sendo aqui na Terra uma expiação, um sofrimento. A gente vai ter que, através da lei de trabalho, buscar saciar isso. Então, a dificuldade vai desenvolver a nossa inteligência. A gente vai ter que usar a nossa inteligência para saciar a fome, a sede. Depois ele bota obstáculos adestram. Que coisa legal. A gente sabe o que é adestrar quando a gente imagina com os animais, né? E o que o obstáculo faz? Ele vai botando limite. Ó, você não pode vir para cá, não pode vir para cá. Não, não adianta vir para cá. Aqui vai ser dor. Depois ele bota experiências educam. Qualquer experiência educa. No final das contas, quando a gente for botar um inventário, mas um inventário não material, um inventário espiritual, tudo que você viveu, as perdas principalmente, os nãos que a gente teve na nossa vida, eles nos educam muito mais do que os sim. Né? Então todas as experiências educam. Desencantos renovam. Muito legal essa frase, desencantos renovam, para a gente meditar bastante. Eu me lembro de uma vez, né, do André Luiz, em um de seus livros, Busca e Acharás, ele tem uma frase assim, né, desilusão. Qual é o significado de desilusão? Encontro com a verdade. Porque na verdade, você que estava enxergando a verdade falseada. Então o que é a desilusão? Acabou a ilusão. Você olhou, a verdade na verdade é essa. Sempre esteve aqui, mas você fantasiou. Então os desencantos, eles renovam a gente. Eles mostram para a gente. Eu gosto muito de poesia e me lembro muito, né, por exemplo, de uma poesia que é pouco compreendida. O Djavan, ele fala na letra dele, ele fala assim, né? Ele está falando da necessidade que a gente tem de encontrar a nossa felicidade dentro da gente mesmo. Fala, a paixão é puro afã, é um místico clã de sereia, né? A gente não consegue entender muito bem, é um castelo de areia que pode cair a qualquer momento, é a ira do tubarão, ilusão, o sol brilha por si, eu tenho que buscar brilhar igual o sol. Eu não tenho que ficar dependendo de ninguém para nada. Eu tenho que construir a felicidade dentro de mim. A partir da felicidade que estiver dentro de mim, eu vou tentar promover a felicidade naquelas pessoas que estiverem abertas ao meu campo aqui de ação também. Né? Depois ele termina aqui com mais uma frasezinha pequenininha de efeito, né? Provações purificam. Todas as provações que a gente está vivendo aqui nesse mundo estão servindo para nos purificar, para nos preparar para esse desafio que é você ser um espírito imortal e você chegar à perfeição. Chegar à perfeição significa você viver toda a experiência que a mulher vive, toda a experiência que o homem vive, toda a experiência que homem e mulher juntos vão constituir o que é o espírito imortal. Toda a experiência que o homem de ciências exatas vive ou o homem de ciências humanas vive. Você vai viver todas essas experiências. E é doloroso? Vai ser doloroso muitas vezes, porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, a gente está tendo que sair da zona de conforto o tempo todo. Né? Mas essa vai ser a maneira que a gente vai ter de estar evoluindo, e esses são os auxílios. Por isso que ele vem até aqui no início do texto de hoje, trazer uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala, é bom não confundir fé com presunção, porque a verdadeira fé se conjuga à humildade. E quem deposita mais fé na confiança de Deus, né, por exemplo, né, ele acaba tendo mais sabedoria, porque ele sabe que ele é um simples instrumento da vontade divina, que ele nada pode sem Deus. Então, esses são os auxílios que chegam para a gente, e Emmanuel acaba até esgotando, porque é muito difícil você conseguir imaginar alguma coisa que não esteja dentro dessas ajudas, das escolas, das afeições, da simpatia, dos favores, dos conselhos, e ao mesmo tempo, esses que a gente chamou inicialmente de desgraça, uma dor, uma dificuldade, um obstáculo, a experiência, desencanto e provação, que chegam até a gente, mas chegam para nos testar, adestrar, para educar, para conduzir e nos preparando para daqui a pouco ter elementos para a gente lidar com as dificuldades. A gente lidar com um ser humano que é difícil, ter paciência com o ser humano, entender, olha, comigo foi muito difícil também quando eu vivia essa fase de aprendizado. É essa a realidade que vive esses espíritos que estão lá na nossa frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.